Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar 10 itens que você precisa saber antes de escolher em qual universidade se matricular. Eu acho que se eu tivesse visto um vídeo com esses 10 itens antes de me matricular em uma universidade, teria mudado totalmente a minha formação. Claro que todas as universidades têm suas especificidades, têm os seus problemas, seus prós e contras, mas acho que o que tem que pesar mais são as partes boas, as questões de qualidade. Porque nós pagamos caro, então nós queremos também ser profissionais de qualidade, ingressos no mercado de trabalho, então acho muito relevante esses 10 itens que eu separei para vocês. Foram os 10 itens que eu percorri para decidir em qual graduação, em qual instituição eu iria cursar enfermagem. Então, o primeiro item, que é muito importante e não pode ser desconsiderado, é a localização. Por quê? Tem que ser um lugar que seja de fácil acesso para você, porque em 4 anos, em 5 anos, muita coisa pode mudar, a gente pode mudar de emprego, a gente pode ter uma certa dificuldade para se locomover até a instituição, até nos dias de prova, enfim, para garantir que você chegue no horário das aulas, que você não perca tempos de aulas, de provas. É muito importante escolher um local que seja próximo, que seja de fácil acesso para você. 2. O segundo item que eu separei é a infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, é no sentido de que os laboratórios que são essenciais para o seu desenvolvimento nas matérias. Além da parte teórica, a nossa formação em enfermagem, ela vem carregada de matérias práticas, que não adianta só a parte teórica se não vir carregado das aulas práticas e do exercício prático. Quando eu escolhi a instituição que eu fiz enfermagem, o que mais me chamou a atenção foi a infraestrutura, porque era uma instituição que tinha todos os laboratórios necessários, tinha a clínica de enfermagem e tinha o laboratório de anatomia, o laboratório de biologia, de microbiologia, tinha o laboratório de química. Então, esses laboratórios, além do de anatomia, ter peças anatômicas, peças humanas reais, que ajuda muito na hora no seu aprendizado, foi um dos pontos altos que me ajudaram a escolher a instituição. Então, se atentem muito à infraestrutura, como funcionam os laboratórios, se tem laboratório de enfermagem, se tem clínica de enfermagem, para vocês fazerem as aulas práticas lá de instrumentalização, de semiotécnica, semiologia, se tem para vocês poderem exercer, como são essas peças de anatomia, são reais, são sintéticas, como que são, tem bonecos. O terceiro item foi a nota no ENAD-MEC. O ENAD, ele é uma avaliação feita pelo MEC onde classifica a sua instituição. Ou seja, os alunos fazem essa prova quando eles estão concluindo a graduação. E essa prova vai classificar o curso da instituição que você está matriculado. Então você vai saber qual é a nota da sua universidade num todo. Então, questão de infraestrutura, da nota das pessoas que foram avaliadas. E na época, quando eu escolhi, a nota vai de 1 a 5. 5 a máxima, 1 a mínima. Então, quando eu entrei nessa instituição, a nota era 4. E pelo Guia do Estudante, que é também uma plataforma de classificar a nota da faculdade, era 4 também, eram 4 estrelas. Então, é bom, não é ótimo, mas era muito boa. Então, é uma forma de você saber se seu curso é bem avaliado no mercado de trabalho e no mercado de ensino. 4. Nada mais importante do que saber sobre a mensalidade e as formas de pagamento. Se a faculdade ela tem financiamentos próprios, se ela aceita o FIES, que valor ela aceita. Sabemos que na área da saúde os critérios para o FIES são menores, diria, não menores, mas eles não são tão criteriosos porque é interessante
ter pessoas cursando graduações da área da saúde e eles permitem um valor maior para essas áreas. E o valor é importante. Nós sabemos que a mensalidade nas instituições aqui de São Paulo, elas vão de R$2.000, R$3.000, dependendo, até R$1.000. A mais barata gira em torno de R$1.000. Menos que isso, desconfie. Desconfie, porque menos que isso aqui em São Paulo não é muito confiável. É importante no quinto item, eu levanto que é a questão de escolher sobre o gestor e sobre os docentes. Então, a diferença da faculdade e universidade, né? Aonde eu fiz a minha graduação era uma universidade que põe como critério o quê? Os professores, eles têm que ser mestrandos ou terem feito mestrado ou doutorado. Tem uma quantidade certa que eu não sei dizer, porque isso, né? É uma quantidade de professores que tenham mestrados e professores que tenham doutorados. Então, é um critério. Se não tem mestrado ou doutorado, não dá aula na universidade. Agora, a faculdade não tem essa questão de número. Preciso de tantos professores doutores, de tantos mestres. Então, esse é um dos critérios da diferença da universidade para faculdade, e é algo muito relevante, porque quando você se tem mestres, doutores, pessoas que realmente pesquisaram, que foram a fundo na sua formação, é muito importante, é algo relevante, né, na sua formação, que você entende que você tem professores de qualidade na sua graduação. Outro item que foi a grade curricular. Foi de ponta o que me colocou e fez eu decidir finalmente, assim, qual graduação, qual universidade eu ia escolher. Por quê? A grade curricular, elas são as matérias que tem na sua graduação e aí você consegue ter visualização disso no site da faculdade que você vai escolher. Na época, eu lembro que há 4 anos atrás, que eu estava escolhendo em qual instituição eu queria me matricular, eu estava em dúvida entre 3 universidades. Nessas 3 universidades, o que me tirou, fez eu tomar a decisão, foi a grade curricular, porque eu comparei 3 que eram muito semelhantes. Mas o que fez eu escolher onde eu fiz a faculdade foram matérias que eu achei muito relevante e que não tinham nas outras. Na época, eram relações interpessoais, comunicação e oncologia. Por quê? Não tinha. Gente, eu acho que são matérias extremamente importantes. A gente tem que atender um paciente, a gente tá lidando com pessoas, a gente tem que saber se comunicar, como clarificar nossa comunicação, como validar nossa comunicação e entender o paciente num todo, desde a sua questão psíquica, desde a sua questão física, mental, entender o acompanhante. O paciente, ele vem num combo. Além da doença, do seu processo de saúde e doença, né, a gente tem que saber o que o paciente está sentindo, você tem que saber se comunicar, criar vínculo com o paciente. E também, em questão de oncologia, sabendo que os índices, né, de pessoas com câncer no Brasil estão muito altos e tende a aumentar conforme a nossa qualidade de vida, ou a ausência de qualidade de vida. E aí foi que eu falei, essa faculdade tem um diferencial, porque são matérias que não realmente não tinham. Eu não me lembro de ter achado em outra instituição a matéria de oncologia. Talvez agora até tenha, porque hospitais já estão colocando o setor de quimioterapia, setores oncológicos nos hospitais. Então, as grades curriculares têm que acompanhar essas atualizações. Então, foram matérias que disparado fizeram eu escolher. Eu vou falar um pouquinho sobre a grade curricular de onde eu fiz a faculdade. Tinha anatomia. Outro detalhe que eu achei muito legal da faculdade que eu fiz era que o primeiro ano era chamado de núcleo comum. O primeiro ano eu estudei com o pessoal de fisioterapia, farmácia, nutrição e educação física. Por que o núcleo comum? Além de você criar a ideia da equipe multidisciplinar, aprender a se relacionar com outros profissionais,
que vão ajudar no nosso cuidado, que vão ajudar na evolução do paciente, desde a sua formação. Então, você aprende a se relacionar e trabalhar em equipe multidisciplinar desde a graduação. E se caso você fez 1 ano, fez 2 anos nessa faculdade e, eu quero mudar para outro curso, eu vou mudar para nutrição, para fisioterapia, tem aquele 1 ano que você não perde. Você tem aquele 1 ano, você já pode ingressar para o 2º ano daquela outra área. Então, você pode ir para fisioterapia e você não perdeu aquele 1 ano. Então, é uma das coisas, eu não sei se tem isso em outras instituições, eu sei que na minha tinha e que foi muito interessante. Então, o primeiro ano foram as matérias bases, então foram anatomia, biologia, bioquímica, fisiologia, neurofisiologia, histologia, neuroanatomia, as matérias bases. Depois vieram as matérias mais específicas, que veio informação na promoção da saúde, saúde da família, nutrição humana. Nós tínhamos depois assistência perioperatória e CME, saúde coletiva, pediatria, saúde da mulher, saúde do adulto, oncologia, bioética, que é muito importante, e legislação, enfermagem, urgência e emergência, saúde mental e psiquiátrica, paciente crítico, gestão de recursos de pessoas, núcleos de estudos em enfermagem. E aí, quando chegou no último ano de estágio, a gente tinha algumas matérias que eram gestão de serviços de enfermagem, comunicação de relacionamento interpessoal e enfermagem na saúde do trabalhador. Então, eu acho que a grade dessa faculdade, assim, disparado, comparado com as outras, é muito boa. O 7º item, a duração do curso. Na minha instituição, onde eu estava matriculada, onde eu fiz a minha faculdade, tinha duração de 4 anos. Que era algo que eu queria. Eu queria uma faculdade que terminasse em 4 anos. Tem graduações que são em 5 anos. Tem até umas que são integrais. Geralmente as federais são integrais. E eu não queria isso de jeito nenhum. Eu queria uma graduação de 4 anos porque era um critério meu. Particular meu. E aí, o que eu olhei? A minha instituição, além dela te preparar para o mercado de trabalho, para você ser um educador de saúde, um cuidador, um gestor, você também sai com desenvolvimento para extensão, ensino e pesquisa. Ou seja, você sai um pesquisador. Em todos os semestres, durante esses 4 anos, eu tive 8 matérias de projeto integrado em cada semestre. Então, como foram 8 semestres, lá era uma faculdade semestral, eu tinha projeto integrado em todos os semestres. Então, foram 8 projetos integrados no total. Até no último ano que eu tinha que concluir o TCC, tinha projeto integrado. Ou seja, a gente desenvolvia pesquisa incansavelmente. Então, tem um tutor a cada semestre que vai te orientar e ele vai te explicar qual tema ele quer, qual vai ser a norma, se vai ser a BNT ou Vancouver. E aí você desenvolve essa pesquisa. Então, é o que abre muito sua mente referente à pesquisa e extensão de ensino. O que abre seus olhos e o seu anseio de pesquisa. Sabendo que a área da saúde está em extrema evolução a todo momento e a gente tem que acompanhar isso. E além de despertar o interesse para pesquisa. No 9º e penúltimo item, o manual de estágio. Então é importante você saber, o que também me fez escolher essa faculdade foi os estágios, a localização dos estágios, porque era uma faculdade municipal. Ou seja, eu sabia que a gente tinha licença para fazer os estágios nos campos do município. Então, de distância, eram 10 quilômetros de distância da faculdade. No máximo, a mais longe era de uns 10 quilômetros. Então, você pode continuar trabalhando, você continua a sua realidade de trabalho, enfim, consegue ir para os estágios à tarde, ou de manhã ou à noite, dependendo de como for as regras da sua graduação, da sua instituição. Você consegue se locomover, você não precisa trancar a faculdade, porque, putz, cheguei no estágio e não consigo fazer. Então, eram campos muito bons dessa faculdade que eu fiz, porque é um município pequeno, teoricamente privado, assim, ele atende mais as pessoas do próprio município, recebe pessoas, porque é SUS, recebe as pessoas dos outros municípios, mas tem a sua prioridade para as pessoas do próprio município. Então, a qualidade é muito boa, não falta material. Então, a gente consegue
né, aprender muito, colocar muito em prática tudo que a gente aprendeu de teórica. E o campo é muito bom, então é muito importante vocês saberem tudo sobre o estágio também. Onde vocês vão exercer, como que funcionam os campos de estágio, se são bons, se são muito distantes. Então, assim, comparado aos meus amigos que eu conhecia, que também estavam fazendo em outras instituições, eu tinha muita facilidade de chegar nos campos de estágio. Então, além de ser cansativo, é importante vocês se atentarem a isso, porque para realmente não chegar no último ano e vocês terem que trancar a faculdade por conta do campo de estágio. E o 10º item que eu acabei juntando com o 9º, tá, gente? Porque eu já emendei, mas era falando sobre os campos de estágio mesmo. Dessa questão de ser municipal, que foi o que me facilitou muito, porque eu conseguia me locomover, então era um lugar muito organizado. Se você, por exemplo, eu tinha colegas que faziam a faculdade em centro de São Paulo. Os campos eram em extremos, tipo, extremos mesmo, tipo, em regiões totalmente diferentes. Então você tinha que se desdobrar. Então, se você trabalha em lugares que as cargas de trabalho são muito carregadas, você não consegue sair. Eu fiz estágio extracurricular, então eu trabalhava 5 horas por dia. Eu conseguia me locomover muito bem, eu tinha 2 horas para almoçar e para ir até o campo de estágio. Então, eu tive sorte com isso, mas se você trabalha em cargas pesadas e você não pode deixar o trabalho, não tem o que fazer, você acaba trancando. Então é muito importante saberem tudo sobre o estágio. Esses foram os 10 itens que me ajudaram a decidir em qual instituição cursar. Acho que, como eu disse, todas as instituições têm seus prós e contras. Então é importante muito você colocar na balança e ver qual pesa mais, qual não, para que lado pesa mais, se é pro bom ou pro ruim. Então, espero que vocês consigam decidir em qual instituição cursar. Sigam esses 10 itens que vocês vão ver como vão ajudar vocês de uma forma assim espetacular. Vocês conhecerem essas 10 informações. Fiquem de olhos nos sites das universidades. Toda universidade tem que ter um site para você conseguir informações. Nem que seja necessário você ir pessoalmente, conversar com o gestor daquele curso, que é a pessoa responsável por aquele curso, pela grade curricular, enfim, pelos docentes. Conversa com o gestor, senta cara a cara e pergunta tudo que você tiver de dúvida. É seu direito como um cliente, né? Ali você é um cliente da faculdade, então você tem esse direito de entender tudo, saber de tudo antes de se matricular. Espero que eu tenha ajudado. Se ficou faltando alguma coisa, se ficou algo que não ficou muito claro, podem deixar aqui os comentários, as perguntas de vocês. Esse foi um vídeo que vocês me pediram muito, então eu espero de coração que tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima!